Olá, tudo bem? Eu sou Ricardo Rocha, professor de Finanças do INSPER, Instituto de Ensino e Pesquisa, e da FIA, Fundação Instituto de Administração. Estamos de volta com Investimento em Pauta, um programa feito para você, internauta, trazendo pessoas importantes do mundo de economia, negócios e finanças. Investimento em Pauta tem o prazer de receber hoje o professor Eduardo de Almeida Salles Terra. Eduardo Terra é professor dos cursos MBA da FIA, Fundação Instituto de Administração, diretor institucional de dois importantes projetos da FIA, o Laboratório de Finanças Labfin e o Programa de Varejo Provar, e sócio-diretor da Felizone Consultores Associados. Olá, Eduardo, tudo bem? E obrigado por ter aceito o nosso convite. Tudo bom, Ricardo? Obrigado. Bom, Eduardo, olhando para o ano de final de 2009, né, onde a crise não foi tão intensa quanto nós imaginávamos um ano atrás, e olhando para as perspectivas futuras, o Brasil agora com alguns eventos importantes aí, como é que você analisa, né, para o nosso internauta poder começar a pensar em 2010, está chegando 2010, quais as perspectivas para o mercado interno brasileiro? Bom, Ricardo, vamos lembrar que primeiro o que tirou o Brasil mais rapidamente da crise foi justamente o mercado interno, né? O mercado interno reagiu aquele início de crise de uma forma muito positiva e acabou compensando aí as quedas ocorridas justamente no mercado externo. E o mercado interno, ele é movido muito por expectativas, né? Expectativas em relação aos grandes eventos, em relação à melhora de renda, enfim. E para 2010, né, comparando com 2009, a gente tem boas notícias, né? Eu acho que desde do longo prazo, né, falando de Olimpíadas, de crescimento econômico, de Copa do Mundo, até questões mais objetivas, né? E aí falando de uma questão bem clara, as pessoas estão com menos medo de perder os seus empregos, estão com menos receios de contrair um empréstimo, enfim. Então, o cenário do ponto de vista das expectativas para o ano que vem ele é bastante positivo. E além das expectativas, a gente tem as questões objetivas, né? Que é desemprego, renda, e isso também tem sinalizado como algo bastante positivo para o início do ano, que faz com que a roda gire de uma forma mais rápida. Então, falando de mercado interno para primeiro e segundo semestre do ano que vem, a gente tem aí bons olhos, vamos dizer assim. E você destacaria algum setor, algum segmento, né, positivo ou negativamente? E esse crescimento que você está explicando para nós, ele deve ser homogêneo? Enfim, como é que deve ocorrer isso ao longo do ano que vem? Perfeito. Eu acho que essa é a grande pergunta, que nós vamos ter um 2010 bom, é um fato. Agora, em função de uma série de variáveis, a gente não sabe ainda que setores vão crescer mais em detrimento em outros. Eu vou te explicar melhor. Esse ano, por exemplo, com reduções de IPI, incentivos que o governo deu para alguns setores, a gente não teve um crescimento homogêneo, né? Então, desde setembro do ano passado, quando a gente teve o início da crise, os setores de bens duráveis e semiduráveis tiveram uma queda muito grande, inclusive automóveis e eletroeletrônicos, móveis, por exemplo, e o setor de alimentos se manteve estável. Com aquelas mexidas de IPI, etc., quer dizer, automóveis teve um ano, está tendo um ano fantástico, algo que ninguém esperava. A mesma coisa eletroeletrônicos, está tendo os melhores anos da história, né? Isso muito em função desses mecanismos de incentivos tributários. Como a gente ainda não sabe o cenário para 2010, no que diz respeito a IPI, taxa de juros, etc., acho que a grande questão é que setores vão decolar, né, ou vão avançar mais rápido do que outros. O que é fato, né, já que a gente está falando de boas expectativas de aumento de renda e de pouco desemprego, aqueles setores mais imediatos, que a gente consome imediato, como, por exemplo, os supermercados, a parte de alimentos, tendem a crescer bastante, 2 dígitos, eu diria, né, mais ou menos como foi ano passado e tende a ser esse ano. Já os setores de compra programada, né, e aí a gente pode falar dos automóveis, dos imóveis, né, que vem tendo um crescimento bem grande, já aí existe um ponto de interrogação maior, muito em função de alguns mecanismos de alavanca disso, né? Então, a parte tributária, que vai depender da política do governo, e de taxa de juros. E Eduardo, dentro dessa perspectiva aí de 2010, quer dizer, o consumidor hoje, nesse final de ano, ele já está otimista? Quer dizer, como é que deve ser o Natal? Qual deve ser o comportamento do consumidor? As vendas, de fato, vão superar as expectativas? Nós devemos ter um dos melhores Natal, um dos melhores finais de ano da história.
Estamos falando de um Natal bem gordo, tá? E como eu disse, o mercado interno ele é movido muito por expectativa. Então o sujeito abre o jornal, assiste a internet, vê o Jornal Nacional e toma as suas decisões. Decisões do quê? De comprar ou não comprar, de contrair um empréstimo ou não. E se a gente for lembrar, né, o quanto que nós temos de endividamento de PIB no Brasil, a gente está falando de um número muito baixo ainda, né, comparado a outros países, mesmo vizinhos nossos. Se a gente for comparar com o Chile, a gente tem um endividamento relativamente baixo. Então tem muito espaço para o mercado interno crescer em função de empréstimos de pessoa física, né, que acabam alavancando o consumo. E as pessoas contraem esses empréstimos muito em função de como é que elas estão vendo a economia, né? Se elas estão achando que vão perder o emprego ou não, se elas estão achando que vão ser promovidas, se vão ganhar um bônus ou não vão ganhar. E isso está muito positivo nesse final do ano, principalmente pela perspectiva dos próximos.